Peço ao leitor a gentileza de examinar brevemente esta sequência de fatos. Abril de 2001. O traficante Fernandinho Beiramar confessa que compra e injeta no mercado brasileiro, anualmente, 200 toneladas de cocaína das Farc em troca de armas contrabandeadas do Líbano. 7 de dezembro de 2001. O Foro de São Paulo, coordenação do movimento comunista latino-americano, sob a presidência do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, lança um manifesto de apoio incondicional às Farc, no qual classifica como terrorismo de Estado as ações militares do governo colombiano contra essa organização. 17 de outubro de 2002. O PT, através do assessor para assuntos internacionais da campanha eleitoral de Lula, Giancarlo Suma, afirma em nota oficial que o partido nada tem a ver com as Farc e que o Foro de São Paulo é apenas um foro de debates, e não uma estrutura de coordenação política internacional. 1º de março de 2003. O governo petista estende oficialmente seu manto de proteção sobre as Farc, recusando-se a classificá-las como organização terrorista conforme solicitava o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe. 24 de agosto de 2003. O comandante das Farc, Raul Reis, informa que o principal contato da narcoguerrilha no Brasil é o PT e, dentro dele, Lula, Frei Beto e Emir Sader. 15 de março de 2005. Estoura o escândalo dos 5 milhões de dólares das Farc que um agente dessa organização, o falso padre Olivério Medina, afirma ter trazido para a campanha eleitoral do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. O assunto é investigado superficialmente e logo desaparece do noticiário. 2 de julho de 2005. Discursando no 15º aniversário do Foro de São Paulo, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva entra em contradição com a nota de 17 de outubro de 2002, confessando que o Foro é uma entidade secreta, construída para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política, que essa entidade interferiu ativamente no plebiscito venezuelano e que ali, em segredo, ele próprio tomou decisões de governo junto com Chávez, Fidel Castro e outros líderes esquerdistas, sem dar ciência disto ao parlamento ou à opinião pública. 9 de abril de 2006. O chefe da Delegacia de Entorpecentes da PF do Rio, Vitor Santos, informa ao jornal O Dia que 18 traficantes da facção criminosa Comando Vermelho, entre eles pelo menos um da favela do Jacarezinho e outro do Morro da Mangueira, vão periodicamente à fronteira do Brasil com a Colômbia para comprar cocaína diretamente com guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc. Os bandidos são alvo de investigação da Polícia Federal. Eles ocuparam um espaço que já foi exclusivo de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. 12 de maio de 2006. O PCC em São Paulo lança ataques que espalham terror entre a população. Em 27 de dezembro, é a vez do Comando Vermelho fazer o mesmo no Rio de Janeiro. 18 de julho de 2006. O Supremo Tribunal Federal, sob a pressão de um vasto movimento político orquestrado pelo PT, concede asilo político ao falso padre Olivério Medina, agente das Farc. 16 de maio de 2007. O juiz Odilon de Oliveira, de Ponta Porã, divulga provas de que as Farc atuam no território nacional treinando bandidos do PCC e do Comando Vermelho em técnicas de guerrilha urbana. 12 de fevereiro de 2007. As Farc fazem os maiores elogios ao PT por ter salvo da extinção o movimento comunista latino-americano por meio da fundação do Foro de São Paulo. Agosto de 2007. Nos vídeos preparatórios ao seu 3º Congresso, o PT admite que seu objetivo é eliminar o capitalismo e implantar no Brasil um regime socialista, e fornece ainda um segundo desmentido à nota de Giancarlo Suma, ao confessar que o Foro de São Paulo é um espaço de articulação estratégica, SIC. 19 de setembro de 2007. Lula oferece o território brasileiro como sede para um encontro entre Hugo Chávez e os comandantes das Farc. Entre esses fatos ocorreram outros inumeráveis cuja data não recordo precisamente no momento, entre os quais o fornecimento maciço de armas às Farc pelo governo Hugo Chávez, uma campanha nacional de mídia para desmoralizar o analista estratégico americano Constantine Menges que divulgava a existência de um eixo Lula-Castro-Chávez-Farc, os tiroteios entre guerrilheiros das Farc e soldados do Exército Brasileiro na Amazônia, as denúncias de que as Farc davam treinamento em guerrilha urbana aos militantes do MST e, é claro, várias assembleias gerais e reuniões de grupos de trabalho do Foro de São Paulo. A existência de uma ligação profunda, constante e solidária entre o PT e as Farc é um fato tão bem comprovado, que quem quer que insista em negá-la só pode ser parte interessada na manutenção do segredo ou então um mentecapto incurável. Também não me parece possível ocultar a evidência de que essa ligação não é só bilateral, mas envolve, em maior ou menor grau, todas as entidades participantes do Foro de São Paulo, a maior organização política do continente, da qual as Farc e movimentos similares constituem os diversos braços armados, atuando em torno e dentro do território brasileiro sob a proteção do nosso governo federal, chefiado, como se sabe,
pelo próprio fundador do Foro de São Paulo. Não me perguntem como e por que fatos dessa magnitude nunca foram objeto de uma CPI, nem sequer de um breve debate no Congresso, muito menos de algum esforço de reportagem da parte de uma mídia que se gaba de ser tão afeita a investigações perigosas. As explicações são muitas: espírito de traição, testemunhas que desaparecem, dinheiro que rola, cumplicidade, oportunismo, covardia, estupidez, e nem vale a pena repassá-las. Mas há uma que, pelo pitoresco, deve ser aqui registrada. O vício dos cursos de autoajuda, pagos a peso de ouro e valorizados mais por isso do que por qualquer resultado comprovado, infundiu na classe dominante brasileira uma fé sem limites no poder do pensamento positivo. Muita gente nas altas rodas acredita piamente que, se você repetir com perseverança o mantra, o comunismo acabou, o movimento comunista terá cessado de existir. Acredita até que, diante de sujeitos que se declaram abertamente comunistas, como os senhores Aldo Rebelo ou Quartim de Moraes, a firme decisão de pensar que eles são outra coisa de transformá-los nessa outra coisa. Quanto aos indivíduos que se associam aos comunistas, participam de congressos comunistas, são tidos como comunistas fiéis pelos próprios comunistas e fazem planos para a tomada do poder continental junto com os comunistas, mas não admitem em público que são comunistas. A mera hipótese de que o sejam em segredo é repelida com desprezo ou indignação e alegada como prova de que o autor da sugestão é um perigoso extremista de direita, tão exagerado e fanático que talvez seja ele mesmo, sob camuflagem direitista, um agente provocador a serviço do comunismo internacional. Chegamos assim à adorável conclusão de que o único comunista, ou pelo menos o único perigoso, sou eu. Portanto, basta não me dar ouvidos, e pronto, o Brasil está a salvo da ameaça comunista. Não resta dúvida de que, nesse sentido, o Brasil tem hoje o mais vasto, organizado e poderoso fronte anticomunista já registrado ao longo de toda a história universal.